Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje, dia 27 de janeiro, quarta-feira, somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do Mar da Galileia. Jesus é o grande catequista por excelência. Ele ensina, ele prega com palavras, com suas atitudes, com sua vida. E uma multidão muito grande se reuniu em volta dele para ouvir sua palavra, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Observar esse detalhe é interessante. Jesus está na barca em alto mar. A multidão permanece nas margens. Permanece nas margens em vários sentidos. Alguns são marginalizados, ou seja, são pobres, pecadores, prostituídos, drogados, sem esperança, sem, sem sentido da vida. Estar nas margens significa falta de profundidade. Tanto é que mais à frente Jesus irá convidar os discípulos para avançar para as águas mais profundas. E para explicar esse sentido de estar às margens e da importância da profundidade, da maturidade da palavra de Deus, Jesus então irá contar uma parábola que diz que o semeador saiu para semear e que as sementes caíram às margens, à beira do caminho, e vieram os pássaros e as comeram, ou seja, como aquelas sementes não caíram na profundidade da terra boa, mas caíram à beira do caminho, não foram capazes de produzir frutos. Assim também aquela multidão, se continuar ali, se permanecer às margens do mar, somente ouvindo Jesus, não serão capazes de produzir frutos. A multidão será convidada também a entrar na barca com Jesus, a abraçar os desafios da navegação na barca da vida, a enfrentar os ventos, a enfrentar as tempestades, as ondas fortes. Inicialmente, a multidão está às margens, mas não podem permanecer ali. Devem e são convidadas a enfrentar com Jesus, na barca de Jesus, as tempestades e os desafios do mar, até chegar no outro lado, no céu. E Jesus continua dizendo que enquanto o semeador continuava semeando, outras sementes caíram num terreno cheio de pedras, onde havia muita terra. Logo brotou porque a terra não era muito profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Então, aquelas sementes que caíram no terreno pedregoso, a terra não era muito abundante, não era o suficiente para que pudesse criar raízes profundas. E assim, aquelas pessoas, né, aquelas sementes, não foram capazes de produzir frutos, porque o sol as queimou. Assim também, naquela multidão, haveria grupos de pessoas que inicialmente foram por curiosidade, foram por causa dos milagres de Jesus, mas que quando fossem desafiadas, quando fossem perseguidas, caluniadas por causa de Jesus, não conseguiriam permanecer com o Cristo, não conseguiriam avançar para as águas mais profundas, por medo, por medo de serem desafiadas. Depois, outra parte caiu num terreno cheio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Os espinhos simbolizam as dificuldades da vida. Me lembro que um professor no seminário dizia que o maior desafio à nossa fé é a injustiça e o sofrimento. O sofrimento, ele, se não for vivido na cruz do Cristo, se não for vivido em profunda oração,
Os sofrimentos, eles abalam a nossa fé. Inúmeras pessoas perderam sua fé por causa do sofrimento. Não compreendem como pode um Deus que é amor permitir que as pessoas sofram. E a resposta para isso está na cruz. Ele é amor, mas ele também sofreu. Ele também abraçou a cruz em união a todos os crucificados de ontem e de hoje, em união a todos os sofredores de ontem e de hoje. Mas outras sementes caíram em terra boa e produziram muita quantidade de frutos. Essa terra boa é a terra do coração generoso, daqueles que acolhem a palavra, daqueles que meditam a palavra e vivem a palavra, ainda que seja com o sacrifício da própria vida. Vivem a palavra até as últimas consequências. As sementes todas eram muito boas, ou seja, a palavra de Deus é sempre boa, é sempre capaz e eficaz de produzir frutos, mas depende da terra ser boa ou não. Assim, na igreja, somos convidados a semear sempre a palavra, em todos os grupos, em todos os momentos. Se houver alguém que acolhe a palavra, ela dará muito fruto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.